Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Meu nome é André Bulcão, sou médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente conversa com a Laide Martins, da Capri Venture Builder. Deixa ela se apresentar. Tudo bom? Olá, André, tudo bom? Boa tarde. Sou Laide Martins, eu sou engenheira ambiental e algumas outras formações com doutorado de pesquisa na USP, nessa área ambiental. E aí, em 2022, em março, vai fazer um ano agora, no dia 23, a gente lançou a Capri Venture Builder S.A., capital fechado, que é uma empresa voltada para a inovação, nesse mercado pet e vet, né? E a gente vem aqui bater um papo com você para falar um pouco sobre o mercado. É a primeira, inclusive, pioneira no Brasil nessa área. E a gente lançou esse projeto que se concretizou muito bem nesses 11 meses. Hoje já temos 10 startups. E quem está por trás é a Anilhas Capri, que é uma indústria brasileira, situada em São Paulo. Tem mais de 50 anos no estado de São Paulo, atuando para todo o Brasil, ajudando aí o IBAMA no processo de preservação de silvestres, de pássaros silvestres, né? Fazendo todo o controle, e com a parte de genética também, e junto à FCJ, que é a maior venture hoje na América Latina, que atua Brasil, Estados Unidos e Europa no desenvolvimento de Open Innovation dentro das empresas. Assim, nasceu aí com essa parceria a Capri Venture Builder, que hoje eu estou como CEO. E como é que surgiu essa ideia de investir nessas startups? Olha só, a Anilhas, ela com 50 anos, o tempo todo, ela observando que precisava estar inovando, que não dá para continuar sem mexer, né? Sem inovar, sem trazer algo novo. E, ao mesmo tempo, a FCJ trazendo toda uma expertise, porque já é parceira de grandes grupos desenvolvendo o Open Innovation nas empresas. E aí eu me agreguei a esse grupo com a intenção de quê? Observando o mercado. O mercado da Anilhas é um mercado voltado para pássaro. E a gente passou a analisar a possibilidade de atuar não só com pássaro, mas também com cães, gato e equinos. Por quê? É um mercado que a gente observa hoje, que é um mercado ainda oceano azul, ou seja, pouca coisa tem sido feita, muito tem que se construir, muito analógico ainda, e que precisava ter tecnologia, precisava ter universidade, precisava ter investimento financeiro para poder ajudar pessoas com ideias disruptivas a transformar aquilo em um negócio escalável, um negócio grande, né? E foi aí que a gente entrou com esse projeto, a gente lançou no Teatro da USP no dia 23 de março de 2022, convidando os estudantes, convidando a comunidade acadêmica, os pesquisadores, aqueles que tinham ideia, para conversar conosco e a gente começar a amadurecer. Hoje a gente fica situado na Vila Olímpia, no Cubo, né, o prédio do Cubo, que é o maior hub de inovação da América Latina, que é o 8º andar do Cubo, e a gente está sempre conversando e convidando startups ou até ideias. Então, digamos que o André tem uma ideia inovadora para trazer algo diferente e que possa ajudar no mercado pet, seja um pet shop ou nas clínicas veterinárias, ou desenvolver uma tecnologia que ajude lá nossos pets. Conversa, bate papo conosco, que a gente ajuda a transformar aquilo em um negócio e busca investimento, dá todo o suporte necessário para aquela empresa realmente ser vista no mercado e conseguir vender aquele produto e ali ajudar essa empresa a crescer. Então, é algo que surgiu mais ou menos nessa linha aí. E tem surgido muitas empresas. Startups nessa linha. Olha só, a gente quando começou era uma incógnita até se teria não, porque por ser algo muito novo, ser pioneiro, então todo mundo ficava experimentando novo é algo difícil, né? Estava se arriscando. E a gente dedicou todo um investimento para poder ajudar aquelas startups. Só que a gente começou a falar, como pioneira, existiam muitas dores, e startups surgem da dor. Muitas dores de, por exemplo, a telemedicina veterinária. Em julho, o Conselho Federal de Medicina Veterinária saiu toda a resolução aprovando que poderia, a partir dali, então, com base naquilo que estava escrito na resolução, poderia ter empresas oferecendo aquele serviço. E aí, o que a gente já tinha em nossa porta? A gente já tinha startup, que era construído por veterinários, junto com a equipe de tecnologia, que já estava arrumando e tinham desenvolvido tecnologia de acordo com o que estava previsto na resolução, querendo já colocar e se apresentar para o mercado. Aí eles vieram conversar conosco e passaram a fazer parte do nosso portfólio. A startup entrou no nosso portfólio,
2 meses depois que sai a resolução. Hoje a startup tem mais de 400 veterinários cadastrados, está atendendo a clientes no Brasil todo. Eu mesmo sou uma usuária, por exemplo, no ano eu sempre pego meus pets e levo de um lugar para o outro. Né? Então, eu estou Bahia, então, observando meu sotaque, São Paulo, eu fico nessa ponte aérea. E meus pets, eu emiti a guia que é de trânsito através dessa plataforma. Então, já é uma plataforma que você consegue fazer consulta, então várias pessoas fazendo consulta. E o que acontece? São ideias que surgiram e começaram a chamar, e uma startup a chamar a outra, né? Porque dali você vê, a gente observou que a startup, que é a Bud, por exemplo, essa de telemedicina é a MEP. Aí na sequência veio a Bud, que é uma startup que não é a telemedicina, mas é parceira. Ela faz o quê? Ela manda o veterinário em casa. Então, na telemedicina não resolveu, eu preciso de um veterinário em casa, aí aquele já vai para o veterinário em casa. Aí já veio uma outra startup que veio fazer parceria conosco, que é uma vegana, que trabalha com toda a parte de produtos de cosméticos para animais com pele sensível, animais, são produtos que recebeu o selo Green, que não faz teste em animais, é vegano e tal, já entrou no circuito, que é a Canis. Então, você começa a observar que uma startup vai tendo força de atração e chamando outra. Já veio a Lilu, que é uma startup também que hoje está fazendo toda a parte de inteligência de negócio para as lojas, para os pet shops, levando lá, fazendo um modelo B2B, fazendo com que os pet shops eles conheçam melhor o seu público, né? Saiba quem comprou, quanto tempo comprou e desenvolvendo esse trabalho. Aí já veio uma outra que é do Paulinho Vilhena, que é a startup Pet in Time, que traz um conceito de tipo um Gym Pass do mercado pet. Ele pega o horário ocioso das clínicas, horário ocioso dos pet shops, dos banhos de tosa, e aquilo gera algumas campanhas promocionais e a pessoa tem acesso a ocupar aquele horário ocioso com um valor menor. Ou seja, são ideias que vão surgindo e as pessoas apresentam para a gente. Teve uma de Minas Gerais, que chegou conosco agora recentemente, que é um petisco, só que não é petisco, é um petisco com QR Code, onde ele se apresenta como uma ferramenta de educação do pet. Então, na hora que você lê aquele QR, que você compra lá na prateleira aquele petisco, vem o QR Code, você faz a leitura e ele vai dizer como você usar aquele petisco para poder ajudar no deixamento do seu pet, em que momento, quantas vezes. Então, é bem legal que você traz toda a parte de educação associada a um pacotezinho de petisco. Então, são ideias que a gente pensa que é algo que já é comum, mas não é. Tem inovação junto nesse processo, né? Tem uma outra que é de equinos, que nasceu de uma dor. Tinha um aras que tinha cavalos lá, e um deles passou mal, e veio a óbito aquele cavalo. O que acontece? Os donos começaram a ficar preocupados, porque o cavalo estava bom, tudo bem, de uma hora para outra aconteceu aquilo, e houve uma demanda, uma dor de que como monitorar? Você coloca seu cavalo lá, deixa lá, e você como fazer o monitoramento remoto? Aí nasceu a Ecos IoT, que é uma que estava cuidando de todo o monitoramento. Então, com pequenas ferramentas, ele observa se o cavalo, quantas vezes ele levanta, ele deita, se ele, quantas voltas ele deu no dia, se ele bebeu água, se ele se alimentou, ou seja, ferramentas de monitoramento de internet das coisas que consegue deixar tranquilo já aquele tutor daquele pet que está ali em algum local. E assim como está em equinos hoje, isso a gente pode levar para outros locais, essa mesma ferramenta. A gente teve um de aves também, que a aves mesmo é uma comunidade bem fechada, bem seleta. E elas tinham muita dificuldade, porque se colocavam, por exemplo, entre a comunidade, os campeonatos, os leilões daqueles pássaros. São pássaros que têm umas características especiais e eles nasceram já em cativeiro, foram pássaros que foram para isso, né, com alguns cruzamentos e tal, para campeonato, papelagem e tal. Só que quando ele fazia oferta em algumas redes sociais, muitas vezes ele era cancelado daquela rede social porque não se entendia que ali era um grupo de criadores que tinham controle do IBAMA, que não foi aves que veio, foi aves que nasceram já em cativeiro e foram desenvolvidos para estar ali, inclusive fazendo o contrário. Eles nascem, replicam, alguns até voltando para algumas espécies que estão voltando para a natureza. E aí foi desenvolvida uma startup onde passa a ser a comunidade desse grupo, onde ali eles colocam foto, eles promovem eventos, fazem leilão,
fazer campeonato, então foi criada uma comunidade específica para eles, né? Então tem várias startups que estão surgindo, a gente recebeu uma recentemente, uma startup diferenciada, que é uma startup de biotech. Tudo que a gente fala que é biotech é algo muito diferenciado, porque não nasce em garagem. Normalmente vem da academia, e teve anos de pesquisa, envolve, por exemplo, essas são dois alunos que eram da USP, que fizeram doutorado em Harvard, então nasceu lá em Harvard, dentro de pesquisa, foi construída startup, uma startup de probiótico para animais. Então ele faz uma análise probiótica do pet, do seu gatinho, do cachorro, e com aquela análise ele vai dizer se como é que está a vida saudável daquele pet, se aquele pet está propício a alguma doença, qual é o medicamento melhor, vai dar uma orientação para ajudar o veterinário no cuidado, ou mesmo para o tutor saber que tipo de alimento não é muito bom para ele, se ele tem tendência à obesidade, se não tem. Então, são tecnologias que, startups que estavam assim, atuando solto, a ideia é que precisava de um grupo de fomento, e a gente faz isso, a gente faz a buildagem, que a gente fala Capri Venture Build, essa buildagem, essa construção é um fomento, onde a gente ajuda essa startup com toda uma equipe de expertise do mercado pet, para ajudar ela a se posicionar no mercado. Muitas vezes a gente faz um rebrand da marca, porque a marca não está sendo bem vista pela persona, pelo público-alvo que deveria ser visto. A gente faz a conexão da startup com grandes players para poder conseguir fazer captação de recursos, ou mesmo M&A daquela startup para um grande player. Então, esse é o nosso papel. É o papel de ajudar a startup a escalar, a crescer, né, para que aquela pequena empresa se transforme em uma grande empresa. E como é que a gente faz isso? Quando você quiser interromper, fica à vontade. Não, tranquilo. Tranquilo. É porque, pelo que eu tô entendendo, na verdade, sim, vocês pegam essas ideias e ajudam essas ideias a se tornarem realidade. É isso? Isso. Alguns ainda chegam para a gente muito na ideia, ainda são duas pessoas que tiveram ideia e querem consolidar. Aí ela entra no nosso site, preenche lá o formulário e a gente vai conversar com ela e vai ajudar. Outras já vêm com o projeto já rodando, já até tem cliente. Mas tem cliente ali naquela região, não conseguiu dar visibilidade, escalar, alcançar um público maior, ou mesmo fazer uma conexão com outros players para poder os dois se ajudarem e se tornarem algo maior. Ou mesmo a ideia já está vendendo, já está bem consolidada na sua região e precisa ser capitalizado, receber um dinheiro de investimento para dali ele conseguir ir para outro mercado, para abrir mercado. Então a gente ajuda nas diversas fases, né? Desse projeto que nasceu ali de um grupo que é uma startup. Por que uma startup? Tem que ser uma startup. É diferente de um meio, de uma pequena empresa. O startup é aquele negócio que você criou, tem um CNPJ, tem toda a característica de uma empresa, só que é uma empresa que ela, sem ter que aumentar muito o custo, ela consegue aumentar suas vendas, aumentar seu faturamento. Então, ela vai emitir nota fiscal bastante, então vai ter duas curvas, a curva do crescimento dela de nota fiscal, enquanto que a curva do custo, ela cresce e depois ela consegue estabilizar, e aqui ela vai ganhando escala, ela vai crescendo de forma exponencial. Então, a gente identifica essas startups, observa os negócios que têm essa expertise, está preparado assim, para poder a gente fomentar esse crescimento. E hoje a gente tem buscado e se apresentado no mercado também, não só estando nas redes, mas também participando desse evento. A gente vai estar na Super Pet em Campinas, a gente vai estar na Pet Surf também rodoando. Eu estou indo agora em abril para os Estados Unidos a avaliar e analisar o mercado pet lá, o mercado pet americano é o maior mundialmente falando. Então, ele está fazendo essas conexões para que as startups daqui consigam ir para lá, fornecer lá, e vice-versa. Então, a gente vai abrindo essas pontes. E a gente também conversa muito com os grandes players. Então, as grandes empresas, uma Ouro Fino, por exemplo, é um grande player dessa área. A gente tem a nossa parceria estabelecida com eles, e as nossas startups são todas avaliadas por eles, e eles observam daquela startup o que é interessante para poder estar junto com eles, para oferecer o serviço para eles. Então, a gente vem identificando os grandes players da área e vem fazendo essa aproximação entre as startups e esses grandes players, né? Então, esse é o papel de uma Venture e de uma Venture Build, é fazer essa ponte. Um cenário no ecossistema para conectar tudo. Né? É algo assim, mais ou menos. É interessante, eu vejo como algo extremamente novo, inclusive na própria veterinária. Porque a gente vê realmente, sim, tem várias ideias, empresas que surgem, elas não conseguem ter essa evolução.
Exatamente, talvez até pela falta de informação de como gerir, como fazer isso funcionar. Pois é, André. E eu observo que o veterinário, ele é quem mais conhece as dores dessa área, porque eles estão ali no dia a dia, sabe exatamente o que é que precisa, seja da área health, alguma coisa de saúde do animal que precisa, que já existe para o humano, mas não existe para o animal, ele sente Uhum. ali, ou mesmo no dia a dia, ou no algo de edtech, que tipo de educação, que tipo de tecnologia, para uma tutoria, para uma educação melhor. Então, tem várias coisas que a gente observa que o veterinário tem essa ideia. E o que a gente está como canal para poder fortalecer isso aí? Como? Ele entrando no nosso site, preenchendo aquela ideia, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aquela ideia e vai conversar com ele. E vai dizer, olha, essa ideia é boa, mas precisa desenvolver por aqui, por aqui, por aqui. Dá para já vir para o nosso portfólio e a gente ajudar vocês com equipe de marketing, equipe comercial, equipe jurídica, equipe de inovação. A gente disponibiliza toda uma equipe para poder apoiar aquela ideia se transformar em algo concreto, né? Ou então a gente chega e faz algumas mentorias para eles. Isso não tem custo nenhum para eles. A gente, algumas mentorias e vai ajudando. Olha, vamos, siga por aqui, esse nome não está bom, você não está conseguindo falar com o público final, está muito complexo, você tem que transformar isso em algo que seja mais fácil de entendimento, porque você tem que vender seu pitch, você tem que vender sua ideia em 3 minutos, e com 3 minutos você tem que dizer o que é, a pessoa gostar, entender e comprar a sua ideia. Então a gente vai ajudando a construir o pitch, vai dando toda essa mentoria, né? Então, isso, a gente está aberto para isso. Então, ele preencheu o formulário, passa a conversar conosco nesse formato. E dali, as que vão amadurecendo, que saem com a gente, vai para um júri. Esse júri é formado por alguns veterinários e por pessoas de diversas áreas de inovação, alguns professores da USP, tem uma equipe que está conosco. Eles participam do júri, ele vem para aquela banca do júri. Se ele for aprovado naquele júri, ele passa a ser parte desse portfólio. Então, seria mais uma dessas 10 que a gente tem. A gente vai chegar no máximo a 30. Então, a gente vai de forma aos poucos completando esse portfólio. Ele passando a estar conosco, aí sim, essa empresa dele, que é um CNPJ daquela pequena empresa, eles têm um contrato com a gente, que a gente tem um equity, um pequeno percentual dele. Então, 5%, 6%, ele tem um percentual das ações daquele projeto dele. Também aquele projeto dele que hoje vale, a gente faz o valuation junto com eles, vale algo muito menor. A gente tem uma proposta com ele para que aquele valor dele seja um valor que vá para uma série A, série B. E a gente fala de série A dentro do mundo startup, a gente está falando de 50 milhões, 80 milhões essa empresa. Então, realmente dá uma escala para essa empresa, né? Uhum. Então, é esse projeto que a gente vem desenvolvendo com o principal objetivo de quê? Digitalizar esse mercado pet, trazer para o mercado pet aquilo que as pessoas ainda não percebem, mas que sente falta. Não percebe que é possível de existir, mas sente falta, né? Porque Então é nessa linha. eu vejo muito, principalmente no caso nosso da veterinária, a gente não tem essa noção de gestão, né? Que é grande parte do Exatamente. trabalho que vocês ajudam aí. Questão de marketing, Exatamente. o que é. E a gente não tem essa noção, a gente sai bem cru com essa questão. Isso. E aí tem essas ideias, são algumas vezes ideias muito boas, mas que acabam morrendo porque não tem esse acompanhamento de gestão. E é o serviço que vocês fazem é essa consultoria de gestão, para que Exatamente. essa É empresa se exatamente isso. torne alguma coisa. Para que aquela ideia ali se transforme em algo muito, muito válido, muito importante. E é exatamente o que você falou, porque na universidade a gente aprende ali o técnico para ir atuar com a sua profissão. Só que o que a gente está falando aqui tem que ser além do técnico, tem que ter toda a parte do empreendedorismo, gestão, qual a marca vende, como falar com o público, como o público escuta, como fazer o contrato e o relacionamento B2B, se sua venda de produto é um produto para outra empresa, como se relacionar com esses grandes players de ração, da parte farma, como se relacionar com a mídia, com a imprensa, para fazer todo esse relacionamento, ter essa visibilidade. Como, se eu devo, nesse momento, já me lançar Brasil, lançar por região. Então, toda essa expertise é o que a gente faz. Então, é aí que a gente vai montando o quebra-cabeça a 4 mãos, junto com esses fundadores dessas ideias, né? E uma coisa que eu sempre oriento as pessoas que falam assim, mas eu não quero escrever minha ideia no formulário, eu tenho medo de roubarem minha ideia. Ideia em si não vale nada. O que vale é a ação, é aquilo ali concretizado. A gente não realiza ideia se não vier de vocês. Então, vocês têm que colocar ideia e a gente sentar junto com vocês. Querem levar essa ideia, a gente vai ajudar vocês a tornar essa ideia realidade. Mas se vocês
não colocarem sua ideia e não tiverem esse compromisso, para a gente aquilo ali foi mais um formulário que foi preenchido e que não vai seguir em frente, entende? Agora tem muita gente que escreve ideias próximas, parecidas. E é por isso que tem todo um trabalho que a gente faz dessa mentoria inicial e depois ir para um júri, para o júri realmente selecionar quais são aquelas ideias que consegue monetizar, que consegue realmente ter resultado para que ela possa realmente crescer, né? Então, o projeto é mais ou menos por aí. O que a gente observa que houve no Brasil um avanço muito grande, por exemplo, do fintech, né? Você vê Nubank, você vê as grandes potências aí de fintech. O Brasil foi um grande celeiro de criação de grandes players de fintech que nasceram assim, de ideias, que se transformou em uma startup, que recebeu o investimento de um fundo de investimento e aquilo ali cresceu. Na área pet não tem. E é uma das coisas, inclusive, que eu venho buscando e brigando por isso. Porque você vai, por exemplo, você tem sozinho a sua ideia, você desenvolveu sua startup e você quer buscar um fundo de investimento. Você vai no fundo de investimento, você procura lá, tem fintech, edtech, food, mas não tem nada pet. Não. Aí você fica sem saber exatamente até onde você se encaixa. Porque aquela sua ideia não é uma food qualquer para humanos. Você não dá para competir com o do humano. Não é um fintech do humano. Então, tem um mercado próprio com suas características próprias. Então, é o que a gente tem buscado, inclusive, para que o fundo tenha uma reserva de investimento para essa área pet. Pet e vet, né? Uhum. Tudo que envolve toda a área pet e vet. É Por aí porque quem está fazendo. eu vejo muito assim. Esse ano eu faço 20 anos de formado. Né? Então eu já vi surgirem, por exemplo, aplicativos para atendimento veterinário. Como eu vi surgir alguns, que eu cheguei inclusive a me cadastrar, mas eles morreram antes mesmo de começar, na minha opinião. Talvez até por conta dessa falta de informação de como seguir com isso. A gente tem um estudo que a gente desenvolve em cima da metodologia já da Startup Lean, que é o Vale da Morte. Eles colocam o Vale da Morte, que a startup vem com a ideia, mas ela vem até um momento que os founders, os fundadores, já têm fôlego para poder levar aquela ideia ali. Até porque ele está ali na clínica ou muitas vezes fazendo a atividade que ele faz no dia a dia e alimentando aquela ideia. Então ele dedica um tempo ali, mas só que se aquela ideia não consegue monetizar, não consegue dar um retorno financeiro para ele, ele a tendência é ir abandonando, porque ele não consegue agregar outras pessoas para poder ajudar a levar aquilo em frente. E aí, esse é o faro da morte. Aí o processo da Venture Builder, a Capri Venture Builder, faz o quê? É exatamente a ideia de que ajuda do início para que ele não caia nesse vale, porque você bota vários braços, várias mãos, várias verticais que ajudam. Então, na hora do marketing, na hora do jurídico, na hora... Você tem aquelas verticais ali que estão te ajudando, as diversas áreas, para que você consiga passar por aquele vale e emitir nota fiscal. Porque o momento que nasce a ideia que você constitui empresa para você ter nota fiscal, fazendo break-even, que é você tendo nota suficiente para pagar os seus custos, é uma fase longa. E nem todo investidor tem capacidade de bancar essa conta. E nesse momento inicial ele não consegue aporte, porque ele não tem faturamento ainda. Então a maioria dos fundos não bota dinheiro porque não está faturando nada. Então é muito difícil para ele levar aquele processo. E até na hora que ele está numa montanha-russa, cada dia tem novidade. Então aquilo desestabiliza ele emocionalmente falando. E a Venture está ali também com um papel desse, de dar um apoio também, de estar junto. A gente faz reuniões, são várias reuniões durante a semana que nós fazemos com esses empreendedores, individualmente, cada startup, para poder ver aonde a gente pode ajudar, o que está precisando, qual suporte. A gente traz para que eles estejam conosco nos eventos, para que eles se sintam fazendo parte de algo. Então, trabalha também essa questão da motivação, para que ele não saia do barco, entendeu? Uhum. Tá algo por aí. Eu acho que, assim, um pouco você fala que vocês têm no portfólio de vocês, uma que é de telemedicina, né? Isso. E, A Dr. Map. A Dr. Map é telemedicina. E eu acho que isso foi um avanço dentro da veterinária muito grande. E eu acho que faltava realmente esse avanço. A gente, inclusive, teve aqui um dos episódios, a gente conversou com o Dr. Rodrigo Rabelo, que foi um dos veterinários que ajudou muito a desenvolver essa questão da telemedicina. E eu acho que exatamente falta uma plataforma mais robusta, específica, para que não tenha
como é que eu posso dizer? Para que você não tenha um problema jurídico, né? Porque você Exatamente. tem toda uma Exatamente. Essa regulamentação mesmo, ó. que tem que ser seguida. Eu não sou veterinária. Uhum, Tem que seguir exatamente a resolução. Eu, como usuária, porque todo esse safado, quando chega para o meu portfólio, antes de a gente botar no portfólio, eu faço aquela coisa de cliente oculto. Cliente oculto. Então, dessas todas, assim, eu em algum momento entrei e comprei para ver como era, para ver até se meus pets aprovavam, né? E eu estava, por exemplo, com uma demanda, que é uma demanda do Golden. Eu tenho um Golden e um Shih Tzu em casa. E o Golden estava com esse Golden vem com otite o tempo todo. Então, sempre estava tendo otite esse Golden, né? Parecia criança, que tinha que ir no pediatra quase todo mês, ele tinha que ir no veterinário quase todo mês para fazer a mesma coisa, otite. E eu levava e tal, só o Golden, não levava o outro, e o veterinário passava o antibiótico lá que eu comprava e resolvia. E aí eu fiz primeiro com essa veterinária via, tá ouvindo? Aí uma dessas veterinárias está cadastrada, que já conhece esse meu gordo, estava cadastrada na plataforma, né? Nessa plataforma do Tutometri, que tem lá os 400 médicos veterinários cadastrados. Aí eu escolhi ela, digo, não, vou fazer agora online. Aí eu falei, tá. Aí eu fazendo ela, tá com otite, já que. Aí ela observou, só que fiz em casa. O meu gordo estava em casa e filmei ele, mostrei e tal. Aí eu falei assim, vem cá, você tem outro pet em casa? É que eu tô vendo aí os brinquedos e duas caminhas, a do Benjamin e tem outra caminha do lado, o menor. Tem um pet mesmo? Eu tenho sim, doutor. Nunca te falei, não, eu tenho um shih tzu e tal. Ela falou, então é esse shih tzu fica mordendo a orelha do Benjamin? Eu digo, fica, ele vai, brincadeira pra filha dele, ficar brincando com a orelha do Benjamin. Não deixa, pelo amor de Deus. Ele tá levando bactérias da boca pro ouvido do Benjamin, está levando otite para o Benjamin. Aí ela passou o medicamento, né, ali mesmo pela plataforma, não tive que tirar a Benjamin de casa, levei, comprei com aquela receita, mas eu tive um plus, porque como ela viu o ambiente que o Benjamin estava convivendo, viu outro pet em casa, ela matou uma charada que, depois disso, já tem alguns meses que o Benjamin não tem mais problema de otite e a gente evitou que o outro ficasse mordendo a orelha. Quer dizer, uma coisa que a telemedicina proporcionou, porque o médico veterinário foi, ele através da mídia, através dessa comunicação virtual, conseguiu ter acesso e ver o ambiente em que o cachorro estava inserido. E não eu só uhum. levar o cachorro lá, entendeu? Então tem vantagens, sim, a tecnologia. E não deixou de fazer ali uma análise, um diagnóstico dele, né? Já conhecia o PET. Então, eu acho que tudo agrega. Na hora que a gente fala de uma plataforma assim, quando a gente fala também do Equinos, você botar todos os sensores e monitorar ali o seu cavalo, e você, pelo seu celular, ficar monitorando e vendo como é que está a situação, né? Bem relevante. Então, a gente vem observando realmente que a tecnologia tem agregado, tá? Trazendo, e a gente tem que trazer a tecnologia para o mercado pet. Tem que ser aceita dentro do mercado pet, né? Então, é isso aí. E o que eu vejo assim, não é só chegar lá também, e como você falou, né, preencher aquele formulário. Vocês têm todo um critério de avaliação para saber se aquilo ali realmente é uma ideia que vale a pena investir ou não. Devem receber Isso, inúmeras exatamente. ideias. Olha, a gente recebe inúmeras ideias, mas praticamente todas as ideias, André, que tem, a gente está com uma equipe bem sólida, um pessoal muito bom, a gente tem dado resposta a todos que tem recebido. Então, mesmo que a pessoa preencha o formulário, a não ser que ela abandone o formulário pelo meio, não coloque todas as respostas, mas se ela preencher todas as respostas, a gente faz uma reunião. Porque nem sempre ele consegue se expressar como uma reunião via Meet, da mesma forma que ele coloca no formulário. Então, a gente abre uma reunião para entender exatamente o que é. Explica melhor para a gente o que você quis dizer com essa ideia, para a gente ver se aquela ideia tem sentido. Tem ideias até que a gente ajuda pivotando. Olha, isso aí já tá fulano fazendo no mercado. Mas se essa ideia você aprimorar dessa forma, você passa a fazer um complemento. Tem sentido para você? Entendeu? A gente devolve para os fundadores. Então a gente vai ajudando até de certa forma. A gente quer que as pessoas pensem no mundo pet, durmam e acordem pensando o que é que falta fazer, como melhorar a vida, como pensar na qualidade de vida do cão, do gato, do equino, das aves, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para melhorar o dia a dia do veterinário na clínica, que aplicativo está faltando, que ferramenta, como esse outro da Lilu. Os pet shops não tem BI, não tem inteligência de negócio, eles não sabem quanto vende, para quem vendeu, se aquele cliente volta, quantas vezes no mês volta, qual é a espécie daquele cliente que está sempre indo, qual o que vende mais dentro da loja, ele não sabe. Não. Vai vendendo. E vai repondo estoque no olho. Então,
Aí precisa de uma inteligência de negócio. Então, por que não oferecer uma ferramenta com custo muito baixo, que a Lilu fez, e coloca ali no pet shop, e o pet shop vai receber em gráfico um dashboard onde ele vê tudo. Ela vê o que é que vendeu mais, qual a raça que vendeu, qual produto que está perto de vencer o estoque, tem que entrar em promoção, dá um alerta, ó, bota isso aqui em promoção, senão você vai ficar com isso calhado e vai ter que jogar fora. Então, entendeu? Então ela dá umas alertas, ou seja, é a inteligência artificial gerenciando o seu negócio. Hoje a gente vê o chat XBT, as diversas tecnologias de inteligência artificial, por que não trazer isso para dentro da loja, dentro do pet shop para ajudar, entendeu? Por que não automatizar as clínicas para que as consultas sejam mais rápidas? Por que não, por exemplo, essa Dr. Map fez parceria com vários hospitais e clínicas no Brasil. Como? Ela deu a tecnologia para os hospitais estão usando a tecnologia com o selo dela, como se fosse o white label, com o selo, com o nome da clínica, não é a MEP. A MEP ela começou como B2C, hoje ela está muito mais forte no B2B, ou seja, os próprios veterinários e clínicas estão utilizando, né? No B2C, ela está sendo utilizada muito assim por um médico veterinário que se cadastrou lá, entrou de licença maternidade, por exemplo, aquela médica, ou então teve que mudar de estado. Eu vi o caso, por exemplo, de algumas médicas assim, que comentaram para a gente na feira. Que ela estava na plataforma do Médico, eu perguntei, eu achava que ia ter mais resistência dos médicos veterinários. Eu, como investidora, né, que sou uma pessoa investidora. E aí eu fui conversar com alguns que estavam usando a plataforma. E ela falou assim, olha, meu esposo foi transferido de cidade. E eu ainda dependo do salário dele. Eu tive que sair lá, fechar minha clínica e seguir meu esposo. Só que com a Dr. Map eu consegui continuar atendendo meu antigo público, porque eu estou atendendo via plataforma. E eu não tenho custo nenhum para isso, não está pagando mensalidade. Se tiver consulta daqueles pacientes dela, que ela passa diretamente o link para eles, e a plataforma tem toda a parte de registro, fica gravado, você tem tudo que está na resolução, né? Da plataforma está lá. E aí ela disse que ela conseguiu continuar atendendo os antigos clientes através dessa plataforma, então que a tecnologia agregou para ela. E um outro caso de uma que entrou de licença maternidade. E aí, em vez de ela ficar afastada, e que ela ganha pelo que ela produz. Se ela não atende, ela não ganha. E na licença maternidade ela estava preocupada, porque ficar pelo menos 4 meses sem receber. Ela disse que agora ela conseguia, que enquanto o filho estava dormindo, ela conseguia fazer agendamento e conseguia fazer consulta através da plataforma de casa. Então, a tecnologia traz benefício também e ajuda o público também. Né? Isso é bom a gente ver esses casos assim. E você estava comentando a questão dos equinos, né? Do monitoramento, né? Isso. Então, também é um grande avanço, né? Porque a pessoa deixa o animal lá no aras, obviamente quem tem um equino não dá para você ter ele em casa. Então você tem que deixar ele no aras. Isso facilita para você ter essa monitoração, de você saber como é que está o seu animal ali. Reduz até a ansiedade, né, daquele tutor, daquele animal, porque não é barato você ter um pet como um equino, né? E você ter aquele equino ali, você paga caro, inclusive, pela mensalidade do Aras. E na hora que o Aras te oferece a oportunidade de você, pelo seu celular, ou até mesmo pelo seu relógio, receber as informações. Você saber se seu equino, quanto tempo ele caminhou naquele dia, e não tem como a pessoa inventar aquilo, você está vendo, você acessa, você vê os sinais que são monitorados lá, quanto ele comeu, quanto ele bebeu, quer dizer, quanto tempo ele ficou em pé, quanto tempo ele ficou deitado. Gente, é uma série de informações ali que até ajuda o veterinário daquele equino também saber se aquele equino está bem, porque de uma semana para outra, no gráfico, mostra que ele andou menos ou que ele ficou muito tempo deitado mais do que o normal. Você começa a ter um acompanhamento melhor. Então, isso agregou muito. Então, algumas áreas da região de Fortaleza já estão utilizando, a gente já tem algumas áreas já implementando. E esse é o Ecos IoT. Então, esse também é uma startup diferenciada. E com o 5G, facilitou muito mais isso, porque a internet já está em todo canto. Sim. Antigamente, você tinha muita dificuldade. Hoje em dia, você já tem acesso. Então, as informações vão fácil para a NUFA para poder ser acessar de qualquer lugar. Né? Isso tem facilitado muito. E outro ambiente que depende também de monitoramento é esse dos pássaros, que é o que a gente está agora, e eles além de oferecer para a parte de equinos, a gente está trazendo para que eles venham oferecer a solução também nessa área de pássaros, com monitoramento via internet das coisas. Então, você observa, são tecnologias de internet das coisas, BI, inteligência artificial, que é a inteligência de negócio, a parte de biotech, que é toda a parte de biologia, probiótica e tal. Você começa a observar que são tecnologias que estavam estanques, atendiam muito bem o mercado de humanos, mas não tinha para o pet.
E a Capri Venture Builder vem trazendo isso e fomentando e ajudando que essas ideias não morram, como você falou. Elas tenham um suporte, não fique só isolada ali naquela cidadezinha onde um grupo de estudantes resolveram desenvolver, mas aquilo consiga ter uma projeção nacional e esse benefício chegue para todos, né? Uhum. A ideia é por aí. A gente está com vaga aberta ainda de mais 20 startups. A gente tem 10, vai chegar a 30. A gente tem para fazer um ano de lançado. E esse ano 2023 a gente quer colocar mais 10. Então a gente colocou 10 em 2022, mais 10 esse ano 2023. E aí 10 no próximo ano. O nosso máximo é de 30 startups. Então a gente está aberto aí para quem quiser visitar lá a Capri Venture Builder, jogar no Google Capri Venture Builder, acessa o nosso formulário, coloca a ideia, porque a gente está buscando muita ideia. Principalmente biotech, health, alguma coisa que trabalha com a saúde do animal, né? Sempre pensando nesse bem-estar. E EdTech também. Você sabe, André, que a gente tem muita dificuldade por educação nessa área. A gente estava outro dia conversando, batendo um papo, falando assim, poxa, essa educação de como cuidar de um pet deveria vir da escola. Deveria ir lá na escola. Por quê? Hoje, os pais estão adotando ou até mesmo comprando pet para crianças, para ser o companheiro, o irmão daquela criança, ou aquele companheiro ali que muitas vezes é filho único, só que não ensina a criança de o que é ter um pet. Então, essa educação de o que é ter um pet, que é aquele companheiro, companheiro de vida, e como é se relacionar com o pet, é algo que ainda precisa ser ensinado. E a gente precisa desenvolver isso. E a gente está em busca de startups e soluções nessa área. Também na área de psicologia para tutores com pet. Como se trabalha relacionamento, como você trabalha relacionamento na perda de um pet, aquele que tem trabalhado, como você desenvolver isso com o tutor. Estamos buscando startups nessa área também. Uhum. E como é que foi a aceitação do pessoal do mercado pet veterinária? Porque é uma ideia. Ó, é, acaba quando a que gente vocês são um. Vocês agregam valor àquela ideia. E como é que Isso, foi essa exatamente. aceitação? Bom, quando a gente chegou, logo em março, a gente entrou muito forte no mercado de startups, não necessariamente no mundo dos veterinários em si. A gente lançou para startup, a gente fazendo parte, estando num ecossistema fortíssimo, que é o sistema do Cuba, ali na Vila Olímpia, em São Paulo. Então, a gente estava participando de todos os eventos voltados para startups, então a gente teve uma fusão de atração. Tanto é que algumas dessas startups nossas são startups que nasceram só de tecnologia, não tinha um veterinário por trás. Aí a gente começou a participar das feiras onde os veterinários estavam explicando. Os veterinários amaram, porque assim, gente, foi aquilo que você falou, André. A gente aprendeu a técnica, mas a gente tem ideia, 1 milhão de ideias bambulhando aqui na cabeça, mas a gente não consegue operacionalizar, não sabe como fazer, precisa de ajuda para poder transformar aquilo num grande negócio. E aí a gente teve uma aceitação muito grande, porque eles queriam conversar com a gente, bater papo, entender como é que estava acontecendo, como é que aquela ideia dele poderia ser algo real. E alguns veterinários que já tinham se arriscado e lançado a sua ideia em paralelo à sua vida lá das clínicas e tal, começaram a se inscrever para ver assim, não, eu tenho essa ideia, o projeto é esse, como a gente pode ajudar a desenvolver isso aí. E aí foi crescendo, né? Então, a gente tem recebido assim, muitas inscrições, muitos formulários, e aí tem que ser realmente bem seleto na hora que a gente vai trazer realmente algo diferenciado para o mercado. Mas não pense, na hora que você vai escrever sua ideia, que a sua ideia é uma ideia menor. Muitas vezes a pessoa julga antes de escrever a ideia. Ah, mas a ideia, isso aqui é menor e tal. Quando vê, vocês estão trabalhando com a internet das coisas, com a eClean, não sei o quê. E muitas vezes acha que aquela ideia que teve não é uma ideia fantástica. Direciona, manda essa ideia. De repente você não está enxergando o potencial daquela ideia, mas a gente enxerga que aquela ideia pode ser o complemento de outra startup já existente nossa. E o que a gente faz? No nosso portfólio, a gente não bota ninguém fazendo a mesma coisa. Isso é uma regra básica nossa. Então, se vier outra de telemedicina, não entra no portfólio. Telemedicina já tem um ali e já está crescendo. Então, tem que ser algo complementar. Algo que Até também agregue, para que diversificar esse portfólio, não ficar para muito numa coisa diversificar só. e para eles se ajudarem também. A gente faz as reuniões com todos os fundadores das startups e eles ali discutem como um ajuda o outro. Então, dá benefício, bota o ícone também do seu app, no próprio app daquela startup para poder uma indicar a outra. Então, existe aquele ecossistema coeso ali se ajudando, no mundo pet e vet, entendeu? Isso tem sido também algo diferenciado. Isso não existia. Então, isso quem está construindo. Isso existia nas fintechs, nas edtechs, mas no mercado pet não tinha. Então, hoje, todo mundo fala a mesma língua e está com o mesmo objetivo, que é tratar uma dor que venha beneficiar os nossos pets, né?
Pet hoje é família, né? Então, como você realmente se relacionar naquele meio. Então, por exemplo, eu estou buscando alguma startup que tem a ver com a parte de jurídica e pet. Hoje tem muitos casos, até de guarda compartilhada, de vários casos aí de pet voltado para isso. Então, alguns startups que queiram trabalhar um pouco mais essa ideia e tal. Porque na hora que a gente fala em startup, só tem que ter foco. Daí, mas aqui que trabalha para o humano vai fazer assim, não, gente, tem que ter foco. Tem que ter foco, tem que ser muito bom naquilo, para aquele público, tem que ser um nome de referência naquilo, entendeu? Então tem que ser alguém que tenha paixão por aquela causa, para tratar aquela dor, querendo dar o melhor para aquela dor ser resolvida, né? Até porque essas ideias que são abraçadas por vocês e entram no portfólio, vocês também passam a ser, em parte, responsáveis por aquela ideia. Então o nome de vocês também vai naquilo. Então tem que ser realmente uma Exatamente. ideia boa, que tenha Boa. potencial. Não vale a pena Exatamente. Que arriscar o faça nome de vocês diferença. para algo que não tenha potencial. Porque a gente gasta, a gente está investindo, a gente tem uma equipe, né, que tá ali por trás desse processo, tem todo um custo, tem investidores ali, está investindo naquele projeto, para poder aquele projeto realmente ele se apresentar como um projeto que venha fundos maiores. A gente está fazendo a conexão com os grandes fundos. Então, os players maiores têm buscado a gente. Perguntei, aí, o que você tem de bom aí para poder eu colocar recursos, investir? Qual startup boa aí para poder investir? Que essa vai crescer, né? O pessoal quer pegar as ideias no início, né? Pensa nas grandes empresas hoje, Uber, Food e tal. Como é que elas começaram? Uma ideia, onde alguém apostou naquela ideia, alguém fez investimento, aquele investimento anjo. Então, como fazer investimento anjo nessa startup? Qual startup? Então, tem vários amigos e pessoas que eu conheço da minha network ou não, que me procuram e falam, eu quero fazer investimento em uma startup anjo aí. Qual startup você acha que vale a pena? E a gente tem um portfólio de, essa aqui está crescendo, aposta nessa, faz investimento neles. Então, a startup vai, eles fazem um relacionamento e fazem essa conexão. Algo por aí, André. E vocês têm a questão, tem o formulário, vocês fazem essa seleção, e aí depois tem o júri que vai definir se é uma startup que tem real potencial ou não, né? Exatamente. E como é que esse Aí, júri, quais são os critérios que vocês definem? O que olha, tem o potencial, júri o que não observa, ó, tem? tem alguns pontos. Por exemplo, startup não pode ser de uma pessoa só. Tem que ser duas, três, entendeu? Por quê? Se você tem uma ideia e você não conseguiu convencer ninguém que aquela ideia é boa e que ela deve entrar nesse barco junto com você e dedicar algumas horas e fazer aquilo ali acontecer, é porque você não conseguiu convencer uma pessoa, a gente que vai conseguir. Você tem que vender aquela ideia para alguém e trazer um sócio aí com você. Então, essa startup tem que ter sócio, dois, três, entendeu? Para montar, até para dividir a carga, porque a carga a gente estava muito grande, para você conseguir fazer o projeto dar certo. Depois, a ideia tem que ser algo, se já existe no mercado, tem que ter um diferenciado. O que é que ela está fazendo diferente do que já existe? Então, ou é algo disruptivo, algo realmente novo, inovador que está trazendo, ou algo que alguém faz, mas você está fazendo bem no diferencial, vai fazer muito melhor que está fazendo. O terceiro é, quanto você vai se dedicar para construir e colocar aquele projeto? Você só não vai entregar aquilo ali, não. Você vai se dedicar o quanto? Quanto aquilo é importante para que você entenda. Outra característica é, aquilo ali, você ama a solução que ela traz. Você está resolvendo alguma dor. Tem que existir uma dor, tem que ter uma dor. E você está trazendo a solução para aquela dor. Se não tem dor, ninguém vai comprar seu produto. Alguém tem que estar dizendo assim, poxa, pelo amor de Deus, inventa isso aí porque eu preciso disso. Então tem que ter a dor. Outra característica que tem que ter nessa ideia que você está trazendo. E outro ponto também que é importante é alguém vai pagar por aquilo que que eles vão pagar, consegue bancar o custo para você ganhar na escala? Então, tem que monetizar. Se aquilo não está monetizando, se ninguém. Ele tem a dor, o pessoal acha legalzinho, eu vou, mas eu não pago por aquilo. Você não paga por aquilo, então a dor não é tão real assim como você acha que essa dor seria real. E, ao mesmo tempo, tem uma característica importante, é que os idealizadores são os fundadores daquela startup, estão construindo aquela ideia, eles têm que ser apaixonados pela solução, mas eles não podem entender que aquilo é a solução, o legado da vida dele para passar de pai para filho. Ele tem que, em algum momento, soltar aquela ideia, porque vai chegar algum momento que eles não vão ser mais donos de nada, porque um fundo grande vai comprar e eles vão ficar ali como idealizadores, foi quem criou, mas não estão mais lá no comando, normalmente vão com o conselho, entendeu? Então não pode ser aquele que, não, essa empresa é minha, eu que abri, eu que fecho, eu passar para o meu irmão. Startup não passa para dentro, entendeu? Então tem essa característica que a gente observa no empreendedor. Então, o júri é um júri com feeling para perceber
algumas perguntas que eles fazem exatamente para sentir se esse empreendedor tem essa característica. Porque você investe tempo e dinheiro, na verdade, naquela equipe, naqueles fundadores ali, porque eles vão fazer aquela ideia crescer. E se eles não tiverem essas características, o negócio não vai brilhar como deveria brilhar, entendeu? Uhum. Então é um processo bem rígido, né? Para definir o É, que realmente vale a pena ou não. exatamente. É. Até porque você, depois que seleciona aquela startup do seu portfólio, você é um casamento ali. Você está junto com ela ali para poder fazer ela desenvolver, para ajudar, para que ela realmente cresça, né? É muito. O pessoal fala de write-off. Write-off é quando você desfaz esse contrato inicial. Você escolheu uma startup e ele não deu certo, faz write-off. É o pior momento esse. É um momento como se fosse um divórcio. É um momento que você se dedicou, gastou tanto tempo ali naquele processo, acreditando que ali ia dar certo, e depois estabiliza ou começa a curva a cair, que você chega um momento que tem que romper. Então, isso ninguém quer passar, nenhum fundo, ninguém que faz investimento, ninguém que faz nenhuma venture quer passar por isso. Uhum. Então, por isso que o processo de seleção tem que ser bem rígido, é feita uma due diligence antes para poder analisar qual é a característica daquelas empresas e dos fundadores que estão vindo junto. Então, tem esses processos. Então, na hora que uma startup ela é aprovada para fazer parte de um portfólio de uma venture, como nesse caso nosso da Venture Builder, da Cap Venture Builder, ela tem que entender que ela recebeu um selo importante. E o mercado já passa a enxergar assim. Na hora que vem um outro fundo grande para poder botar dinheiro, quer investir também, se ele tem um selo de uma venture que está ali por trás, ele é mais fácil ele escolher. Se ele tiver entre dois players que escolher ali a startup A ou B, e a A está passando por um processo de buildagem, já passou por um processo como esse, tem esse selo de uma venture builder, aquele venture capital, aquele banco, aquele que vai botar o dinheiro, ele bota com mais facilidade e vai escolher, dar preferência àquela que tem esse selo, porque sabe que a startup está sendo formada e moldada para poder crescer no mercado com algum sistema de governança, com todo um sistema de transparência e com um cuidado diferenciado. Né? É uma empresa que já nasce certa, né? Já nasce com a visão de onde quer chegar e se tornar em algo grande. Né? Então é algo mais ou menos por aí. E como é que vocês veem o futuro dessas Ó, desse, você tem que desse observar. projeto de vocês? Né? Como você É que a falou, gente vê. A gente a intenção é ter até 30 se espelha startups muito. no final do ano que vem. É É, isso? isso, exatamente. O que, é que a gente vê? A gente se espelha muito em outras que já estão mais na frente, mas em outras áreas, da fintech, da edtech, o que é que elas conseguiram chegar? A gente observa que dessas 30 startups, algumas vão se tornar startups muito relevantes para o mercado pet-vet. Né? A gente não chama mais de unicórnios, que é aquelas, a gente hoje fala até mais as startups mesmo que conseguiram crescer se tornando uma grande empresa. Então, ela deixa de ser uma startup para ser uma grande empresa com um faturamento muito bom. Então, esse é o nosso objetivo. Se possível, as 30, mas a gente sabe que é muito difícil você conseguir gerar 30 grandes empresas aí. Então, a gente busca o quê? Dessas empresas que são selecionadas, que algumas consigam, no prazo de 4 a 5 anos, que é o nosso prazo, se tornar uma grande empresa referência, onde receba alto investimento acima de 50 milhões. Então, são empresas com acima de 60 milhões de valuation, né, de valor de empresa. Né? E dessas empresas, a gente também está acreditando que vai fazer uma diferença muito grande no mercado pet, que os próprios veterinários e a comunidade, os tutores vão reconhecer assim, poxa, que importância que tem para o nosso mercado. Por exemplo, hoje a gente tem alguns players grandes, seja Uber, seja iFood, que você fala, poxa, que diferença faz no meu dia a dia, facilita muito o meu dia a dia. Então a gente quer que as pessoas falem isso no mercado pet. Poxa, a startup tal está realmente fazendo diferença no meu dia a dia. A Map facilitou minha vida, hoje facilitou meu pet, está lá bem velhinho, não posso mais tirar ele para levar na clínica e agora eu consigo fazer a telemedicina através dessa plataforma. O meu equino eu consigo muito, eu quero que as pessoas reconheçam o valor daquela empresa está agregando para o bem-estar do animal, né? Não só do tutor, mas o bem-estar principalmente do animal. Então a gente observa que é lá que a gente quer chegar. Só que falta muito ainda, falta muitas ideias ainda, por exemplo, ideias para a área de gatos, a gente tem pouca coisa para gato ainda, E e gato o é um trem gato demanda complicado pra você sair de muito. casa e levar pro consultório. Porque o bichinho Pois é, e estressa gato você não tem um demais. só, né? Ninguém tem um gato só, tem dois, tem três. Tem 12, né, Ianca? Então, tem 12.
Pois é, então, e cadê o da telemedicina já é para gato também, já tem vários médicos lá, Aham. especialistas em gatos cadastrados. Mas falta tecnologia no todo, até para poder você brincar com seu gato de onde você estiver, entendeu? Você interagir com ele, sei lá, tem milhões de coisas que vocês podem criar aí pro gato, quem é gateiro. E a gente tá com o nosso formulário aberto, manda suas ideias de gato para cá, de repente a gente ajuda vocês a desenvolverem mais essas ideias, né? Uhum. Então, aí outro dia me perguntaram, e peixe também, né? Pet, peixe também é pet, mas a gente não tem nada, né? Por questão dos aquários. Mas pensem, se vocês trouxerem algo disruptivo, a gente analisa. Hoje a gente está muito mais focado em cães, gato, aves, por causa do DNA da Anilles capri, e equinos. Mas nada impede que a gente tenha uma solução diferenciada para quem ama ter o seu aquário e ter toda a parte dos peixes, né? Então, é isso. Aí a gente vem provocando e fazendo com que as pessoas pensem um pouco em trazer inovação para esse mercado. Essa ida minha agora em abril também, nos Estados Unidos, para observar o mercado de lá, ver o que tem para trazer para cá e vice-versa, e aí tentar desenvolver uma solução como essa para fazer com que as startups de lá também tenham a oportunidade de fazer esse processo de buildagem, né? A gente está Uhum. tentando fazer essa conexão. Então, tem muito que ser feito, André. Eu agradeço muito que você abriu aí o seu canal para a gente falar sobre isso, porque precisa as pessoas pensarem o seguinte: tem ideia, não deixa morrer. Traz, vamos discutir essas ideias. Precisa os congressos e eventos e seminários do mercado veterinário e pet, trazer as startups, trazer um campo só para startup, só para discutir inovação, entendeu? Está faltando trazer sistemas para dentro dos eventos, né? Para a gente falar, É porque discutindo e ouvindo. é um mercado que mesmo com pandemia, com tudo, a gente cresceu muito, né? E Nossa, falta realmente essas inovações, não só na questão da própria medicina veterinária, mas do mercado pet mesmo, como você falou. Às vezes um médico você possa distrair seu animal sem você estar em casa. Porque a gente teve é, muitos animais que foram adquiridos no período de pandemia, acostumou-se a ter todo mundo em casa e agora todo mundo voltando a trabalhar presencial. Então você ter alguma exatamente. coisa que faça esse enriquecimento ambiental sem você estar necessariamente presente é muito bom, muito útil. Então a tecnologia É, traz esse avanço para a gente também, né? isso. Exatamente. E a gente precisa que as pessoas pensem. Então, se as pessoas dedicarem um tempo, né, no seu dia para poder refletir, olhar para o seu pet, observar mais o seu pet, o que é que ele gostaria, o que seria bom, ou você como veterinário na sua clínica, o que seria bom para otimizar. Hoje o ser humano ele é muito acostumado da geração industrial, que é a nossa geração, que é a geração de fazer aquilo, repetido. A gente foi formado na escola assim, né? A gente sentava na cadeira em fila, e tinha horário para tudo, horário do lanche e tal. E aquela coisa de você fazer o que tem que ser feito e acabou, não tem muito o que pensar. Pois agora a gente está trazendo o quê? Para e cria um pouco de ociosidade na sua mente, para você, aquela ociosidade, você observar o que é que ainda falta existir, o que é que não foi criado, o que precisa. Detalhe, muitas vezes é uma coisa assim, ó, um estalozinho, uma observação pequena que traz uma ideia disruptiva. E não tenha medo de compartilhar sua ideia, gente. O pessoal tem, não vou falar da minha ideia porque a ideia é minha, vão roubar minha ideia. Não, fala. Quanto mais você fala, mais você recebe contribuições e tal. Você tem que saber você falar e ver como é que você consegue operacionalizar essa ideia, né? E a gente está aqui para ajudar a operacionalizar a ideia. Então, vamos provocar isso, André, nos eventos. Vamos ter um Sim. momento de discussão e tal. Trazer isso, os congressos, para tudo, inovação em todas as áreas, na área de saúde mesmo, saúde animal, desenvolver. Os investimentos que estão sendo feitos para a área de humanos, vamos trazer aí um percentual de investimento desse para desenvolver toda a parte de biomedicina veterinária, para poder incentivar mais ainda esses projetos, entendeu? Uhum. Muita coisa para ser feita. Tem. Eu acho que é um mercado que tem um potencial enorme de crescimento. Né? É difícil realmente as pessoas acreditarem nas próprias ideias. Acho que essa é a principal problema no caso nosso da É, veterinária, é a galera acreditar nas próprias ideias, acreditar que aquilo ali pode ir para frente. Né? Exatamente por é conta, às verdade. vezes, dessa questão do vão roubar uma ideia, uma ideia que alguém já teve, é algo que não pode ser que não vá para frente. Mas se não externalizar aquilo ali, você não tem como saber se aquilo vai para frente ou não. Exatamente. É que você falou, muitas vezes a pessoa tem vergonha até de falar, não, vou falar, não vou compartilhar. Por isso que o nosso é um formulário. O formulário, você é a máquina ali, você preenche aquele formulário
A gente vai dizer assim, pô, essa ideia é fantástica, vamos aí ajudar você a desenvolver. Ah, mas não tem um sócio, arranja um sócio, vamos ver como é que a gente ajuda nesse processo também, precisa, entendeu? Então, a ideia é a gente construir isso aí, vai construir e mudar esse mundo, as pessoas refletirem e pensarem o que é que tem que ser feito. E o diferente do mercado pet, o nosso mercado bilionário é um mercado que cresce, está crescendo 20% ao ano. Não, como você falou, a pandemia só impulsionou. Os pets, mais do que nunca, é família, né? Então, está fazendo parte do dia a dia mesmo nosso. E a gente observa que, diferente de outros mercados, o olhar ainda não. São pequenos grupos que estão observando e olhando. Então, é um oceano azul. Quando você fala em fintech, você vai, em qualquer lugar que você passa, você pega uma revista para falar de inovação, várias soluções fazendo até a mesma coisa. Então, tem maquininha de várias cores, tem tudo. Você começa a observar que muita gente fazendo a mesma coisa. E no mercado pet nem se fala. Então, no mercado pet não tem nada ainda, tem muito que ser construído. Então, não pense, já foi inventado tudo, não foi. Né? Você, como médico veterinário, então, deve observar isso, que por muito tempo o pessoal não tinha nem os equipamentos para poder cuidar direito e fazer um diagnóstico na clínica, tinha que muitas vezes adaptar o equipamento do humano, do raio-x do humano, da ultrassom do humano, para conseguir. Então, até pouco tempo você observava essa dificuldade, né? Sim. A gente vai nas feiras, a gente observa aqueles estandes como inovação, aqueles equipamentos que no humano já está há um tempo. Então, a gente observa que tem que ter muito mais para se desenvolver nessa área. E outra coisa, exatamente por o pet ser família, então antigamente o pet estava doente, morreu, a vida é curta. Não, a vida do pet hoje é a vida longa, É. cada vez mais a gente está conseguindo isso, entendeu? E graças ao quê? A essas inovações. Está conseguindo melhorar a qualidade do alimento, a qualidade de atendimento, a qualidade de vida do pet, para que ele tenha uma vida mais longa e a gente consiga dar uma vida saudável para ele. Então, o ser humano tem observado isso e tem demandado investimento para isso. Então, precisa que haja da outra ponta soluções, para que alguém compre aquela solução. Tem gente que não comprar já, entendeu? Para dar um de melhor para o seu pet. Precisa ter alguém vendendo essa solução. Né? Eu tava vendo alguns meses atrás, por exemplo, o mercado de seguro-saúde para pet nos Estados Unidos movimenta, se não me falha, mora em torno de 38 bilhões. Pois Né? é. Então, assim, é um mercado que movimenta muito dinheiro. Pois é. Vale, E, e, a, compensa o pessoal saber aonde se inserir nesse mercado. Né? pois Eu acho é. que aí E, a, tem, a, e, a tem, Capri faz muito isso, né? e não pode ser monopolizado. Eu tive dificuldade de conseguir um plano de saúde, já que você falou de plano de saúde, com o meu Golden, que é o Benjamin, porque meu Golden está com 12 anos. Então, tinha vários que não estavam aceitando, porque. Então, precisa de concorrência, precisa, porque melhora, gera mais qualidade, entendeu? Sim, Então, sim. precisa. Lança, traz uma inovação, faz parceria com a startup, já bota a Bud para poder atender em casa, já bota a MEP para poder fazer a telemedicina, e você vende um combo com um pacote melhor, você dá um diferencial. É que as pessoas precisam entender que tem oportunidade, né? E a oportunidade que muitas vezes você viu que um grande player que já era de saúde lançou na área pet, trazendo aquilo tudo inchado, toda aquela estrutura pesada que cobra um preço altíssimo. Aí você vem muitas vezes se associa com duas startups, uma de veterinária em casa, a outra de telemedicina, você traz sua expertise de plano de saúde que você tem e monta sem ter algo muito pesado, bota para poder a pessoa comprar pelo celular e você vende no mercado pet com preço acessível para atender a todos, entendeu? Não é aquela coisa que Você só uma classe A facilita tem a acesso. prestação de serviço, né? Facilita a prestação de serviço, exatamente. Porque hoje em E dia o atingir pessoal a todo quer canto, né? muita coisa mais ágil e eficiente do que muita coisa enrolada. Isso Exatamente. agiliza, né? Essas startups servem também para agilizar essa prestação de serviço. Exatamente, exatamente. Então, a ideia é que seja algo assim, entendeu? A startup vem com um custo menor para poder dar acesso, com preços melhores, né? Os preços são mais acessíveis para poder também dar acesso, porque o pet hoje, todas as classes sociais têm pet. Então, e o pet de qualquer uma das classes, ele tem que estar ali sendo bem atendido com qualidade, com saúde, com bem-estar, né? É um ser ali que tem todo um amor envolvido. Então, Uhum. por que não oferecer serviços com custo mais acessível? Travou.
Travou? Travou. Né, mas acho que a gente conseguiu abranger bastante do que é a Capri, do que são essas startups. Queria agradecer bastante a Laide. Acho que foi uma conversa bem proveitosa. Muito legal, André. Eu te espero em São Paulo para tomar um café. Pode deixar que eu vou. E o convite aí para as startups, que estamos aí, temos 20 vagas ainda, então corram com suas ideias. Não fique tímido com suas ideias, lance. Eu tenho mais de um projeto acontecendo. Lança seus projetos no formulário, o formulário de vocês não sua vez, não quer dizer que não pode lançar outro. Pode, você não queimou cartucho, não pode lançar suas ideias. E a gente vai dar um feedback, vai estar interagindo com vocês e vendo como a gente pode colaborar e estar junto. E nos principais eventos também, principalmente de São Paulo, do Mundo Pet, a gente vai estar junto. E eu aceito convite também, pode mandar convite. Acha a gente aí nas redes sociais, aí ela aí de Capri Venture Builder e fala conosco. A gente está aí querendo movimentar e eu preciso de mais adesão, cada vez mais aí, para a gente fomentar a inovação no mercado pet. É isso aí. Uhum. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B, vídeo, internet, marketing, que a galera precisar e a gente tem aqui. Realmente agradecer bastante a Laide e assim, o que eu acho que ficou muito da nossa conversa é que assim, que a ideia, enquanto ela não for externalizada, ela não existe. Então vale a pena externalizar essa ideia, né? Por mais absurda que você possa achar que ela seja, né? Às vezes para você pode ser algo absurdo, mas ela pode ter um potencial enorme. Então acho que vale a pena externalizar essa ideia, né? Eu acho que é o serviço de vocês de fazer com que essa ideia vá para frente. É algo muito bom mesmo. Isso, muito obrigada aí. Vamos junto aí. Vamos ter um mundo melhor com nossos pets. Com certeza. Muito obrigado, queria dizer que é isso e até semana que vem. Obrigada, pessoal. Obrigadão.